Meu irmão, o Reino Unido persegue e prende cristãos de forma brutal, tá? Mas deixa o islamismo causar a desordem que ele quiser e o caos dentro do Reino Unido. E os veteranos de guerra já perceberam isto. Assista aí. My message is, I can see in my mind's eye those rows and rows of white stones of all the hundreds of my friends and everybody else that gave their lives for what? The country of today. No, I'm sorry. The sacrifice wasn't worth the result that it is now. Oh, well, I'm sorry. What do you mean by that, though? At this point? What we fought for, what we fought for was our freedom. We find that even now it's darn sight worse than what it was when I fought for it. O que ele disse? Eu vou ler para você. Vou ler aqui, ó. Um veterano britânico da Segunda Guerra Mundial, com a voz embargada e os olhos cheios de uma tristeza que o tempo não apagou. Lutei, vi amigos morrerem ao meu lado, carreguei o peso do sacrifício durante toda a vida. E hoje olho para o país pelo qual sangrei e me pergunto, valeu a pena? Ele mesmo responde, não valeu. O que construímos com suor, sangue e lágrimas foi diluído, distorcido e esquecido. Estamos piores do que naqueles dias sombrios em que eu ainda acreditava que lutava por algo sagrado. O país que eu amava já não existe mais. Isso é muito triste. Isto é muito triste. O que você está vendo aqui embaixo, aqui, ó. Isso aqui, ó, são religiosos. Allahu Akbar. Sabe quem é Allahu Akbar? É o diabo. Sabe como foi que o islamismo foi fundado por Maomé numa caverna? Maomé foi obrigado a fundar o islamismo debaixo de pancada. O diabo, está escrito num livro. O diabo estava espancando ele para ele fundar o islamismo. Que é isso aqui. Por que eles estão sempre de preto? Allahu Akbar. Por que eles estão sempre de preto? Por que eles querem cercear o direito das pessoas? O próprio Deus não cerceia o direito dos seus filhos. Deus nos deu livre arbítrio. Se o Criador nos deu livre arbítrio, quem são os homens para dizer o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer? Que papo furado é esse, irmão? É exatamente o que eles impõem aos povos, às nações que eles dominam. Usar burca. Mulher tem que usar burca, não pode mostrar o cabelo. Isso saiu de onde? Do diabo. Deus deu ao homem livre arbítrio. Quer dizer que um homem pecador como eu, que faz o número 1, número 2, que precisa do ar para respirar, vai decidir o que eu tenho que fazer? Que conversa é essa, meu amigo? Que conversa é essa? É um Deus. Eu estou curvado do Deus Todo-Poderoso, do Criador de todas as coisas. Aí sim, é Ele quem decide. Homem nenhum, Estado nenhum vai decidir o que eu tenho que fazer. Eu sou guiado por Deus, o Criador de todas as coisas, que me conhece antes de eu entrar nesse corpo humano aqui. Nenhum homem vai decidir o meu futuro ou Estado, porque eu não vou aceitar. E fique claro isto. O que você precisa entender? Isto é um projeto. A Bíblia diz, o mal vem. A noite vai chegar. O Reino Unido, não é só o Reino Unido, França, Espanha, Portugal e muitos outros países no continente europeu
Se ainda não perderam as suas terras, França, Reino Unido, Espanha, praticamente perdeu o solo, perdeu a terra. Quando você perde a tua terra, você perde o quê? A sua identidade. Você perde a sua história. A sua gramática é tirada de você. A sua literatura, ela é arrancada do seu interior. E quando isto acontece, você fica como um povo sem identidade. E um povo que não tem identidade, ele praticamente não existe. Ele só... Você vê ele pelas ruas. Você lembra o que fizeram com os pretos? Aquele crime contra a humanidade que você aprendeu a chamar de racismo, perdão, de escravidão. Você chama de escravidão porque lhe falta meios bíblicos. Veja, eu estou falando meios bíblicos. Para você entender que aquilo lá nunca foi escravidão. Escravidão é outra coisa. Aquilo lá é crime contra a humanidade. E aqueles homens que penetraram, que incutiram aquela violência que não dá para classificar contra os seus próprios irmãos, eles irão pagar. Porque a Bíblia Sagrada manda executar o sequestrador de homens. Você sabia disto? A Bíblia Sagrada manda executar o sequestrador de homens. E o que foi que o mundo viu? Homens sendo sequestrados e vendidos. Aqueles homens, eu não gostaria de estar na pele deles. Então, o que você está vendo acontecer agora na Europa, tenha convicção de uma coisa: em menos de 10 anos vai chegar aos Estados Unidos. Porque aquela manifestação que não dá para classificar do islamismo dentro do continente europeu, ela já é real dentro dos Estados Unidos. Passeatas inteiras. Passeatas nas cidades mais caras, nos lugares onde o metro quadrado é extremamente caro para morar. E ali só mora realmente quem tem muita grana. Então você vê que praticamente já chegou dentro dos Estados Unidos e talvez você não saiba. Dentro dos Estados Unidos já há um sincretismo entre o islamismo, o catolicismo e muitas igrejas protestantes lá dentro. Então isso é questão de menos de 10 anos. Esta perseguição proibindo a igreja de pregar nas ruas vai chegar lá. E depois de chegar lá, em menos de 3, 4 anos, vai chegar aqui. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Quando chegar aqui, você estará preparado? Porque dentro do Reino Unido, os cristãos que são perseguidos, eles são jogados na cadeia e processados. Mas dentro do Reino Unido também, um empresário consciente, temente a Deus, ele se levantou. Esse empresário aqui, ó. Este empresário aí, ó, ele se levantou. Quem prega a Bíblia é preso. Mas a nudez em propaganda, não. A indignação do milionário que quer bancar advogados para cristãos. Aí a pesquisa pergunta abaixo: o que você acha? Bom, eu não preciso te responder o que eu acho. Isso aí é um camarada que não está na igreja. Mas tá... Desculpa. Mas está vendo a injustiça que o Estado está cometendo contra Deus. Porque ele não... O Estado britânico, europeu, ele rejeita Deus, ele persegue Deus. E esta manifestação se revela em nós, que nós estamos aqui, de forma física, tangível. Então o continente europeu, ele literalmente rejeitou Deus. Então aqui, neste texto aí, o empresário britânico lá do Reino Unido, que eu não vou conseguir ler para você porque eu tô com um problema no meu óculos. Eu tenho que fazer óculos para perto. Ele criou esse texto dizendo que o continente europeu, em especial o Reino Unido, rejeitou a Deus. Eles zombam de Deus, que eles expulsaram a Deus
das suas casas, das suas igrejas, das suas empresas e das suas vidas. E que eles vão pagar. E ele fala, o empresário que não está na igreja, que de Deus não se zomba. E ele, esse empresário, vai pagar advogados para defender os cristãos. Aqui eu quero que você compreenda que essa perseguição, ela vai chegar na igreja, aqui no Brasil. Você estará pronto? Essa é a pergunta que eu te faço. Você estará pronto? Porque nós sabemos que dentro das nossas igrejas, o analfabetismo, ele bate na casa dos 96% da igreja não conhece a palavra de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece o próprio Deus. Porque talvez você nunca tenha parado para pensar que não adianta você estar na igreja. Não é a igreja que converte, que limpa o seu intelecto e o seu coração. Quem limpa é a palavra de Deus. Como que isso acontece? Você examinando a palavra de Deus no teu lugar secreto, no teu esconderijo que é a tua casa. E aí você se alimenta na tua casa por meio da palavra, investigando, cavando, estudando a palavra de Deus. Quando você vai à igreja, você vai lá para acrescentar mais da presença poderosa de Deus. A igreja não tem poder, irmão, para te converter. Quem te converte é a palavra. E aí talvez alguns vão aparecer dizendo, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Ouvir o pastor pregando? Ouvir louvores? É isso? Ou ouvir você lendo a palavra em voz audível? Vou deixar você responder essa questão. Então, tenha convicção de uma coisa. Esta perseguição, ela vai chegar no Brasil. E você estará pronto? Porque, infelizmente, o que nós vemos hoje, mais de 95% das igrejas no Brasil, Deus não está lá, Deus não habita aquele lugar. Quem está ali são homens fingindo que glorificam a Deus, que estão curvados diante de Deus, porque quando você vê o monopólio dentro das igrejas, Deus não está ali. Tem vídeo no canal que eu mostrei para você, que Moisés preparou Josué. Esses pastores prepararam quem para substituí-los? Eles não prepararam ninguém porque o propósito era justamente este. E Moisés pergunta a Deus, quem irá me substituir? É o que acontece nas igrejas hoje? Não, não é o que acontece. Então os homens que o fazem, eles sabem que vão fazer e nada vai acontecer. Por quê? Porque o que falta ao povo de Deus? Conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E o que é o conhecimento? Conhecimento é poder. Conhecimento não é dinheiro, conhecimento é poder. E o poder está acima do dinheiro. A quantidade de pastores que estão aí, pseudos pastores, interpretando um papel é absurda. Só que você só vai perceber se você tiver discernimento espiritual, se você examinar a Bíblia. Se você não examina a Bíblia, você nunca se converteu. Você mesmo está se auto-enganando. E assim, o negócio é tão brutal, é tão terrível, que dentro das nossas igrejas hoje, você não pode ser confrontado. Você não pode ser confrontado na maioria das igrejas. E se você não pode ser confrontado, não haverá progresso espiritual. Lembre-se de uma coisa, o progresso é sempre espiritual. Não há progresso secular. Progresso é somente em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, não obedece à palavra de Deus, não há progresso no teu intelecto. E a vida começa no intelecto. A vida não começa nos olhos, na língua ou nos ouvidos. A vida começa aqui no intelecto. Então, para refletir sobre esse vídeo que eu acabei de dividir com você. E se você gostou do conteúdo, não deixa de botar um comentário aqui embaixo para dar relevância ao conteúdo, ao vídeo. Ajudar o canal a se desenvolver e a ser conhecido dentro da plataforma do YouTube. Se inscreva no canal, para que eu continue tendo incentivo para continuar postando esses vídeos aqui. Amém? Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.